Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa sexta-feira a gente vai falar sobre o treinamento que ocorreu nessa manhã no CT do Caju, detalhes sobre o empréstimo de Luan Patrick ao Red Bull Bragantino e finalmente vou dar a minha opinião sobre a chegada do zagueiro Kaique Rocha ao Atlético. Será que o jogador chega para solucionar os problemas defensivos do Furacão? Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo nas redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Primeira informação de hoje, o elenco treinou pela manhã no CT do Caju, mas ao contrário daquilo que se previa, o técnico Paulo Turra acabou não definindo a escalação que entrará em campo amanhã às 16 horas para enfrentar o São Joséense no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. O motivo para isso ainda é o desgaste causado pela partida da última quarta-feira contra o Foz do Iguaçu na Arena da Baixada, e a definição ficou para este sábado mesmo. O que se sabe somente até esse momento, informação da jornalista Monique Vilela, é que Fernandinho, que foi titular das 4 primeiras partidas do Atlético no campeonato, não está entre os relacionados e deve ser preservado pela comissão técnica. Segundo a notícia dessa sexta, informação do jornalista Thiago Fernandes, confirmada posteriormente pelo Fusqueta da Tretes, o Red Bull Bragantino terá a opção de adquirir 70% dos direitos econômicos do zagueiro Luan Patrick, emprestado pelo Furacão ao clube da cidade de Bragança Paulista até o dia 31 de dezembro, pagando a quantia de $1,5 milhão até a data do final do contrato. Particularmente não gostei da notícia, eu já falei aqui que o Luan é um zagueiro que passou por todas as categorias de base, foi sondado por grandes clubes da Europa, tem um potencial gigante, e agora a gente tem que se preocupar com a possibilidade dele acabar eventualmente indo bem, se consolidando como uma opção interessante lá na zaga do Red Bull Bragantino, e acabe ficando definitivamente por lá ao final desse período de empréstimo, quando mais interessante, evidentemente, seria que ele voltasse ao Atlético, caso fosse bem, para ser aproveitado em outras condições pelo clube, sendo aí um jogador importante, para ser vendido, aí sim, em definitivo, para o futebol europeu, por um valor muito superior a esse $1,5 milhão que o Atlético eventualmente pode vir a receber lá do clube do interior de São Paulo. E embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, acho que esse é um bom momento para a gente falar sobre Kaique Rocha, aproveitando que nessa sexta, mais uma vez, a gente não tem aí uma grande variedade de notícias para falar sobre o Furacão. Kaique Rocha, que já está em Curitiba, já realizou exames médicos, já assinou contrato com o Atlético, contrato que será válido até o dia 31 de dezembro de 2026. Kaique, um zagueiro ainda bastante jovem, 21 anos apenas, formado pelas categorias de base do Santos e que acabou se transferindo muito cedo para a Sampdoria, clube do futebol italiano, que já chegou, inclusive, a disputar uma final de campeonato europeu. Isso aconteceu na temporada 91-92, acabou sendo derrotada pelo Barcelona com o famoso gol do Ronald Koeman nos acréscimos da decisão. Mas isso não vem ao caso, o fato é que o jogador esteve emprestado ao Internacional na última temporada, jogou pouco, e esse jogou pouco acaba sendo um empecilho para que a gente possa fazer uma análise mais apurada daquilo que ele tem a oferecer. Por quê? Para você que não acompanha ou não entende, não tem um conhecimento muito aprofundado de estatísticas, existe uma coisa que a gente chama de amostragem. Isso vale para praticamente qualquer área do conhecimento. A amostragem é a quantidade de itens de qualquer coisa que nós estejamos analisando que a gente tem à disposição para formular um entendimento sobre aquilo. E quando a gente tem pouca amostragem, ou seja, poucos itens à disposição para análise, no caso de um jogador de futebol, poucas partidas disputadas, a gente acaba tendo um grande desvio padrão na análise das estatísticas, porque tanto o jogador pode ter ido excepcionalmente bem nesses poucos jogos, quanto excepcionalmente mal nesses poucos jogos também. E aí a gente acaba tendo uma análise prejudicada. É o que acontece no caso do Kaique. As melhores estatísticas que a gente tem dele são da última temporada que ele disputou pelo Sub-19 da Sampdoria. E aí, para a gente utilizar essas estatísticas, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não esquecer de ter em mente que é um jogador que naquela época enfrentava adversários também Sub-19.
Nesse contexto, o Kaique foi muito bem, foi muito dominante, mais de 10 bolas recuperadas por partida, um jogador com grande percentual de duelos aéreos vencidos, mais de 80%. Então, um jogador que, nesse contexto, se você for pegar essa análise crua, talvez resolveria os problemas do Atlético, mas você considerando o nível de enfrentamento que existia naquele momento, e mais considerando também, ainda que com cautela, aquilo que a gente viu do Kaique com a camisa do Inter, não há por que se imaginar que ele vai repetir esses mesmos números das categorias de base imediatamente no profissional. No Inter houve uma queda bem acentuada de alguns desses índices, inclusive de duelos aéreos. A gente não viu tantas bolas recuperadas. A estatística onde o Kaique mais se destacou pelo Internacional foram bolas rebatidas, foram 3,3 por partida. Então a gente vê um jogador em período de adaptação ao futebol profissional. E nesse contexto é natural que exista uma queda dos números que ele conseguia nas categorias de base, até que ele possa se amoldar, se desenvolver e se adequar a um novo nível de exigência para poder repetir, seja no mesmo patamar, um pouco acima, um pouco abaixo, ou muito acima, o mesmo desempenho que ele tinha nas categorias de base. Então, o que a gente tem que considerar? Pelo que a gente pôde acompanhar dele, é um jogador com recurso técnico para saída de bola, bom controle de bola, tem capacidade de participar da saída, inclusive conduzindo, que é uma coisa importante quando você quer construir a partir de trás. Mostra alguns recursos interessantes na hora de passar a bola, passes longos, até alguns passes de 3 dedos, que é um recurso raro em zagueiros, mas que a gente não pode tomar como uma obra pronta. É um jogador que a gente vai ter que entender que vai ter um início e que a partir desse início tem que apresentar um crescimento. Isso significa o quê? Trocando aí a coisa em miúdos. O Kaique vai resolver os problemas do Atlético? Meu palpite, em 2023 é muito pouco provável que ele tenha o tempo de se adaptar ao elenco, se desenvolver como jogador e superar a concorrência de jogadores mais experientes, caso do próprio Pedro Henrique, que a torcida não quer mais ver no Atlético, e eu estou incluso nesse grupo. Caso de um Zé Ivaldo, que volta depois de uma boa passagem pelo Cruzeiro, um jogador que tem muito prestígio com a torcida, e até de um próprio Matheus Felipe, que tem mais cancha no profissional do que o próprio Kaique. Então, embora seja assim um zagueiro mais alto, o Kaique tem 1,95 m de altura, algo que foi pedido pela comissão técnica, eu duvido muito que a contratação dele chegue para resolver os problemas do Atlético ainda em 2023, mas existe sim uma possibilidade de em 2024 ou de em 2025, mais adaptado ao futebol profissional e mais tendo tido mais tempo para se desenvolver como atleta do futebol profissional, o Kaique pode sim ser uma peça importante. Então, considerando que é um jogador que até onde se sabe veio gratuitamente depois de rescindir contrato com o clube italiano, uma boa oportunidade de mercado aproveitada pelo Atlético, mas que a gente vai ter que ter um pouco de paciência para ver o melhor nível do jogador. Eu acho que quanto antes a torcida entender isso, que não é um jogador para retorno técnico imediato, é algo para a gente ver aí a médio e longo prazo, maior a chance de que ele faça sucesso. Não é um jogador que deve chegar para ser titular, como a grande maioria da torcida, eu incluso mais uma vez, gostaria de ter visto o Atlético contratar um defensor. Então, desejo boa sorte ao Kaique, tomara que ele se desenvolva, seja uma peça importante, que ele possa surpreender e se desenvolver em um ritmo acelerado, ser um jogador importante ainda em 2023, mas, como eu disse, meu palpite aqui é pouco provável. É isso, gente. Agradeço pela audiência e pela paciência de cada um de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã, depois da partida do Atlético com o São Joséense. Espero que com uma vitória do Furacão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.